Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Hoje eu vou falar de O Homem de Giz, de C.J. Tudor, uma autora inglesa. Eu já tinha lido outro livro dela, O que Aconteceu com Annie. E esse livro aqui, O que Aconteceu com Annie, eu gostei com algumas ressalvas. Eu tinha lido ele primeiro, antes do Homem de Giz. E eu digo que eu gostei dele com ressalvas por uma série de fatores que eu vi melhor trabalhados em O Homem de Giz, que é o primeiro romance de C.J. Tudor. No caso de O que Aconteceu com Annie, o que eu vi nessa história aqui foram duas histórias paralelas que, sim, elas têm relação, elas têm algo a ver uma com a outra, fazem parte dos mesmos acontecimentos. Só que como é contado aqui, parece que são duas histórias diferentes acontecendo. Parece que não tem muita liga na maneira como é contada. Tem uma história de suspense, de investigação, de mistério. E tem uma história de algo sobrenatural que é legal, né? É uma parte legal da história, mas parece uma coisa bem secundária, bem a parte da história principal. No caso de O Homem de Giz, temos vários pequenos mistérios. Tem um mistério central, mas há vários pequenos mistérios que dão aspectos estranhos à história, fazem a história ter algumas coisas que a princípio estão fora de lugar, estão esquisitas, mas que no final se costuram muito bem e fazem total sentido no todo. E é muito melhor trabalhado aqui no Homem de Giz. É uma história que eu gostei bem mais, eu gostei bem mais deste livro do que o que aconteceu com ele. Que, como eu disse, eu gostei, mas eu gostei com ressalvas, né? Bom, e do que se trata o Homem de Giz? Temos um grupo de amigos nos anos 80, especificamente em 86, que essa história ela é narrada. Ela faz uma alternância entre 1986 e 30 anos depois, em 2016. E acompanhamos a alternância entre esses dois anos específicos da história, narrados pelo protagonista Ed, que ele faz parte de um grupo de amigos, são 5 crianças na faixa dos 12 anos, 12, 13 anos, e eles são basicamente o Ed, tem o Gav Gordo, que é assim como ele é chamado pelo grupo, ele é o líder, esse Gav. Temos o Mickey Metal, se eu não me engano é porque eu li já faz mais de uma semana, mas é por causa do aparelho que ele usava nos dentes na época, coisa assim, que era aquele coisa de ajustar o metal na mandíbula e coloca aqui e tal na cabeça. Tem o Ropo, que é um rapaz assim mais tímido, mais bonzinho do grupo. E tem a Nick, que é a única garota. Então aí você vai lembrar daqueles grupos de crianças das histórias do Stephen King. Eles são assim bem comuns nos livros de Stephen King. E não é à toa porque a C.J. Tudor ela se inspira em Stephen King. Ela se inspira em um outro autor que eu não conheço, James Herbert, eu não conheço. Mas o Stephen King eu conheço muito bem. Assim, eu já li bastante coisa dele. E não é à toa, é uma das grandes influências para os livros da C.J. Tudor. Você percebe isso no Homem de Giz, você percebe isso no que aconteceu com Annie. Tem esse grupo. E eles estão lá vivendo lá a sua vida comum, vão à escola, vão à feira da cidade, é uma cidadezinha pequena. E lá acontece uma coisa, um acidente que acontece lá com um dos brinquedos e acidenta uma garota, né? Faz uma garota quase perder a vida. E é ali que
O Ed, ele conhece o que vai ser o futuro professor lá do colégio, o senhor Halloran. Esse professor, ele é um homem albino, que todo mundo acha estranho, e até ele vem a ser conhecido futuramente como o Homem de Giz. Ele que vai ser, assim, o Homem de Giz do título. Mas eu não vou dizer aqui o que acontece para ele ganhar esse apelido, porque a história ela é narrada em primeira pessoa pelo Ed, e ele não entrega tudo de uma vez. Tem coisas que ele adianta, né? Ele dá uns indícios, uma pista do que pode ser, mas a história vai se desdobrando aos poucos conforme certas coisas criam novas repercussões, novas pistas são seguidas, memórias. O Ed aos poucos vai se abrindo, né? O Ed adulto narrando a história, ele vai se abrindo, ele se torna um professor também e ele vai contando coisas que ele tinha deixado de lado ao longo dos anos, algumas coisas que causam vergonha a ele, alguns segredos. Então vai ser uma história que vai se desdobrando com descobertas, segredos, traições. A C.J. Tudor faz um pequeno microcosmo, né? Ela cria um microcosmo dessa cidadezinha e ela narra os acontecimentos de 1986 que vão se repercutir lá na frente no futuro em 2016. Em 1986 esse grupo de amigos está unido ainda e em 2016 o grupo já não está junto, só restaram 3 dos amigos na cidade, né? Mas basicamente essa história é sobre esse grupo, sobre esse professor e sobre coisas que eles vão descobrindo naquele ano de 86 que mudaram a vida deles para sempre. Então é assim, os personagens são, além do grupo de amigos, tem os pais do Ed. A mãe do Ed trabalha numa clínica que faz abortos e isso, né, como é de se esperar, atrai manifestantes, atrai pessoas que não estão nada contentes com isso, principalmente o reverendo, que é pai da Nick, da garota do grupo, do grupo do Ed e dos outros. E o pai do Ed, ele é um escritor que está começando a perder a memória. E lá em 2016, o Ed, narrando a história, ele também começa a perceber que ele pode estar passando por alguns problemas de memória também. Então por isso que essa história que ele vai contando até se torna uma espécie de exercício de memória para ele, né? E assim, basicamente, o maior mistério é em torno de um corpo que o grupo encontra no bosque, né, nos bosques. Por quê? Como é que eles encontram esse corpo? Basicamente, eles se comunicam fazendo aquelas figuras de homens de giz com palitinhos, né? E cada um usa uma cor, que é para identificar quem é que tá mandando mensagem. Eles mandam mensagens secretas uns para os outros, né? Só que no meio disso, alguém que eles não sabem quem é também está usando os homens de giz, né? Os desenhos de homens de giz. E essa pessoa apontou com os bonequinhos para onde eles iriam encontrar o corpo. Eu não vou falar mais além disso, né? Porque aí já a graça está em ler o livro, né? Mas é assim, não tem sinopse o livro, né? Na verdade, né? Esses livros aqui da C.J. Tudor, é pela Intrínseca, eles só pegam um trecho assim do texto e basicamente é o resumo do que
do que você vai encontrar na história, mas é mais um teaser do que exatamente uma sinopse, né? Mas eu vou ler aqui e aí vai ficar mais claro do que eu tô falando aqui, né? Nenhum de nós chegou a um acordo sobre quando de fato tudo começou. Foi quando começamos a desenhar figuras de giz ou quando elas apareceram do nada? Foi aquele acidente terrível ou quando encontraram o primeiro cadáver? É, então é uma história assim que ela tem vários desdobramentos. Basicamente sempre tem alguma reviravolta em maior ou menor escala entre os capítulos, que vai alternando entre 86 e 2016, só o prólogo que é em terceira pessoa. E assim, né, o Ed adulto, ele não sabe exatamente o que está acontecendo, porque até personagens que aparentemente não têm muita ligação com aquele passado acabam influenciando de alguma forma na história. Então é aquela história que você tem que suspeitar de tudo e de todos, né? E é isso. Eu recomendo O Homem de Giz. Esse aqui eu gostei realmente, né? O que aconteceu com N também segue uma estrutura parecida, mas eu vou falar deste livro em uma outra ocasião quando eu finalmente reler, né? E é isso, pessoal. Se você está chegando aqui agora, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para novos vídeos aqui embaixo. Curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, por favor. Ajude no engajamento desse canal chegar a algum lugar. Eu sou Rodrigo Rufino, escritor. Eu não tenho livros publicados ainda, né? Eu tenho que trabalhar em muita coisa, mas eu também de vez em quando eu escrevo alguma coisinha, um conto, alguma coisa. Sempre que eu tiver alguma novidade a esse respeito, eu vou falar aqui, tá? Eu vou deixar algum link, alguma coisa. E visitem, né, o meu blog, rodrigofinoescritor.blogspot.com. Eu tenho também o Paura Profunda. Eu conto histórias assustadoras, creepypastas, leio relatos de ouvintes, né? E tem aqui canal no YouTube, né? @Paura Profunda. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou, falou. E do que se trata o Homem de Giz? Bom, temos um grupo de amigos que nos anos 80, em 1986, filho da puta, Bom, e do que se trata o Homem de Giz?